Olá, bem-vindos à nossa imersão de hoje. Eu sou o seu anfitrião e estou muito animado para guiar a nossa conversa. E eu sou especialista convidada confesso que estou fascinada com o material que vamos analisar agora. Com certeza. Sabe, a gente costuma pensar na sensação de estar sem direção na vida como se fosse tipo um defeito de fábrica, né? Uhum, como se algo estivesse quebrado por dentro. Exato. Como se acordar e não saber exatamente o que a gente quer fosse a prova de que alguma engrenagem fundamental pifou. Mas e se não for isso? Essa é a grande provocação, né? E se essa confusão toda for apenas um sintoma de algo que foi sendo lentamente silenciado ao longo de anos? A nossa missão nessa imersão profunda de hoje é exatamente entender isso. E nós vamos usar como base um texto incrível chamado Voltar para Si, a jornada de reencontro com sua verdade interior. Sim, e lendo esse material me veio uma imagem muito forte à cabeça, sabe? É como vestir muitos casacos de inverno pesados para se proteger de um frio extremo. Nossa, essa é uma ótima analogia. Pois é. E aí, em algum momento, de tantos casacos que a gente colocou, a memória de como é a sensação do próprio corpo se movendo livremente simplesmente desaparece. Uhum. Os casacos cumpriram a função inicial deles, que era proteger da nevasca. Exatamente. Mas agora, sob tantas camadas de lã e tecido grosso, mal dá para dobrar os braços ou sentir o próprio corpo respirar. O peso de sobreviver tirou a agilidade de simplesmente existir. O que é fascinante aqui é como o texto aborda essa imobilidade, sabe? Não é vista como uma falha moral ou tipo uma fraqueza de caráter. Não mesmo. É tratado como uma consequência lógica, quase biológica mesmo, de operar no piloto automático por muito tempo. A narrativa de se perder de si mesmo é totalmente normalizada. Normalizada no sentido de que é o esperado que aconteça, né? Exato. Quando a mente passa anos focada apenas em se defender das demandas externas, vestindo esses pesados casacos de sobrevivência que você mencionou, o estranho seria não se sentir completamente soterrado sobre eles. Faz todo sentido. O nosso cérebro só está fazendo o trabalho dele. Sim, o cérebro humano é desenhado para adaptação. Se a adaptação necessária para lidar com o ambiente exige reprimir as próprias necessidades para focar no que os outros esperam, O cérebro vai fazer isso com extrema eficiência. com certeza a desconexão começa como um mecanismo de defesa muito bem sucedido, não como um erro. Certo, vamos destrinchar isso. Porque antes da gente sequer pensar em abrir os botões desses casacos de inverno, a gente precisa entender o que exatamente acontece lá no fundo. Uhum. Quando todo esse peso se torna insustentável, né? Isso. O material descreve um fenômeno muito específico que ele chama de vazio silencioso. E a forma como isso se manifesta vai muito além de uma simples exaustão depois de uma semana difícil de trabalho. É uma expressão cirúrgica, porque ela capta perfeitamente a ausência do som interno. Vazio silencioso. É forte. O texto descreve esse vazio silencioso como um misto de confusão profunda, uma sensação crônica de estar existindo no automático, sabe? Sei. Aquela dificuldade persistente de ouvir a própria voz ou a intuição. Exatamente. É aquele momento em que a vida material parece funcionar perfeitamente. O trabalho está sendo entregue, as obrigações familiares estão sendo cumpridas, a agenda está lotada. Mas a pessoa que está executando tudo isso não está realmente lá. Isso. A energia vital evaporou. O corpo apenas obedece aos comandos da rotina. Mas a identidade, aquele núcleo do que faz a pessoa ser quem ela é, parece que foi anestesiado. Nossa, e aqui entra um ponto que me deixou muito intrigado, porque o material aponta que quem vivencia essa falta crônica de energia emocional frequentemente interpreta o momento como um fracasso pessoal absoluto. Uhum. É a primeira coisa que a mente faz. A mente logo cria uma narrativa punitiva, tipo, eu não dou conta, ou eu fiquei preguiçoso, ou eu perdi o meu brilho. Pois é, mas a tese central do documento rebate isso categoricamente. Sim, afirma que é pura e simples exaustão sistêmica, é um alerta. Aí a minha pergunta para a gente debater por que a nossa mente é tão incrivelmente rápida em transformar o mero cansaço em uma narrativa de fracasso absoluto? Isso acontece por causa da forma como o nosso senso de valor foi construído socialmente.